Olá, pessoal. Normalmente a gente tem aqui 2 podcasts, né? A gente fala diretamente com o contador, quando a gente está falando do Virafolha, e a gente fala direto com o empreendedor, com o Deu Negócio. Só que hoje a gente decidiu mesclar tudo, porque é sobre isso. A gente tem que entender que quando a gente está falando de reforma tributária, vai impactar tanto o contador quanto o empresário final. Portanto, nada mais forte e necessário do que a gente fazer um papo mesclado como esse. E para isso eu tenho ninguém mais, ninguém menos do que Débora. Tudo bom, Débora? Você está bem? Kelly, que prazer. Saudade de você, hein? Vocês sabem que Débora foi assim a minha primeira convidada no Virafolha. Que legal. Fui a primeira do Virafolha. Prazer de novo estarmos Fica juntas. muito bonito com o nosso papelzinho do outro. Não é, Ah, gente? é Eu verdade, eu adorei. concordo. Acho que eu tava com um pouquinho de ciúmes, e aí, então por isso que me trouxeram pra cá, entendeu? Mas tá ótimo. Então eu também com o Samuel. Tudo bom, Samuel? Tudo ótimo, Kelly. Gente, que delícia da gente estar junto aqui. Eu tô adorando. Só quando me contaram a ideia, eu falei, gente, era tudo que eu queria. Tem que juntar, né? Tem que juntar. E tudo pra quê? Pra começar o ano. 2026 chegou. E a gente sabe que 2026 vai ser o ano de muitas mudanças relevantes, né? E isso é até uma provocação, né, Kelly? Pra dizer que a reforma tributária é realmente a junção do empresário com o contador. Se não houver essa junção, não tem como o empresário passar por essa fase. Então, nós estamos aqui juntos como os hosters do negócio para empresários, junto com você, Kelly, para contadores, dizendo para você, empresário, que vai precisar dar a mão pro seu contador se quiser conseguir passar pela reforma tributária. E isso que a Débora traz é muito relevante, né? Porque, de fato, eu acho que quando a gente está falando apartado, dá uma sensação de que cada um, não, isso é do problema do contador. Não, é o problema de todos, né? Não é questão de problema, é uma necessidade de adaptação de todos. Eu acho que isso é bem importante de deixar claro, né, para todo mundo. Eu acho que nunca, a gente está falando de parceria, mas diante da reforma, nunca houve um grau de exigência com relação à parceria de proximidade, com relação à contabilidade e empresários. A gente até fala de junção não. É uma junção de atividades, na verdade, com relação ao atendimento da nova legislação. E quando você mencionou com relação a 2026, na verdade a 26 se inicia, mas as primeiras tratativas já começam agora, né? É verdade, Samuel. A gente está falando de 2026, mas teoricamente 2025 já deu um start, né? Eu acho que muitas pessoas estão realmente tendo essa dificuldade de acreditar ou compreender que de fato a reforma tributária já começou, né? E as preparações já começam agora, né? Estamos falando de 26, mas a gente tem esse principal planejamento, né, Débora? Acho que você tem acompanhado também no seu escritório, que essa situação da junção de proximidade entre, principalmente, né, entre tecnologia, contabilidade e operação, a gente até conversou semana passada, que é a época da gestão, né? Exato. Então, a gestão vai fazer com que os empresários consigam seguir dentro do melhor modelo, e a contabilidade precisa que o empresário trabalhe a sua gestão para que a gente consiga integrar as informações e aproveitar o melhor cenário tributário para conseguir atender os nossos clientes da melhor forma. É verdade, né? Se a gente for parar para poder avaliar o contexto da reforma tributária, gestão sempre é um ponto preponderante para toda e qualquer empresa, né? Porque a gente vê que a quantidade de empresas que abrem e que fecham é gigante, muito pautado nessa questão de não ter gestão. Com o advento da reforma tributária, isso intensifica porque a parte de tributos ela vai ser um pouco mais abrangente, né, com essas mudanças, e muitos não sabem o que vai acontecer, por isso da necessidade do contador, né? Realmente, hoje, no nosso sistema atual, as empresas do Simples, ela tem um pouco mais de flexibilidade dessa exigência da gestão, porque ela opera ali no seu negócio, o contador faz a apuração, né, e toca o barco. Só que com a nova legislação, né, com a reforma tributária, vai ser uma apuração assistida, totalmente de não cumulatividade, ou seja, vão exigir créditos, gestão de créditos. E essa gestão não tem como o empresário tapar os olhos e nem falar que é problema do contador, porque o contador não está dentro da operação. Ele não vai conseguir entender totalmente a operação de todos os clientes. Imagina, quantos clientes você tem? Hoje vamos bater né? mil clientes. 1000 clientes. Como que o Samuel vai entender como que é a operação dentro de cada cliente? Então, o próprio empresário vai ter que intensificar nessa educação, nessa busca por conhecimento e nessa proximidade com o contador. Né? Até porque eu acho que tem um ponto importante que talvez muitos ainda não tenham se atentado, que na realidade vai impactar na rotina do dia a dia. Como, por exemplo, a gente sabe que vai impactar, né? Então, quando a gente avalia isso, muitos não entendem isso. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho desse ponto, porque na prática, a reforma tributária
vai impactar na rotina. E talvez muitos achem que não, achem que somente na hora de fechar o balanço é que realmente vai ter um impacto. Eu tive alguns clientes, a gente fez o evento da reforma tributária agora, e alguns clientes retornaram, a gente ligou para alguns clientes específicos que eles precisavam participar pela atividade, pelo volume de faturamento, e alguns responderam assim, não, eu não preciso porque vocês vão apurar meu imposto. E é justamente o que a Débora está falando, não existe mais apurar o meu imposto, principalmente para aquelas regras em que a gente recolhe imposto na comum atividade, que é o Simples Nacional, o lucro presumido, em que parte dos empresários acabam não se preocupando com relação ao imposto federal, por exemplo, para recolhimento, porque a gente paga imposto sobre volume de faturamento. Com a reforma, não vai mais existir só essa sistemática. Então, eu tenho mencionado para alguns clientes, até para ficar de uma forma mais simples, que praticamente todo mundo agora vai ser um lucro real, não com relação à apuração de RPJ, contribuição social, mas com relação à tomada de crédito e débito de CBS e BS. E a gente entra nesse tópico que você está mencionando, que é a situação do caixa. O pessoal ainda não entendeu que as instituições financeiras vão adaptar o split payment. Acho que isso é o mais grave, né? Para a questão de fluxo de caixa é o mais grave, o split payment. Porque hoje muitas empresas estão acostumadas a trabalhar com o caixa do governo. Então eu tenho ali a minha receita, eu vou usar todo o dinheiro que está entrando e depois eu pago o imposto, depois eu parcelo, depois eu financio, depois eu faço qualquer coisa. Mas eu vou trabalhar com o dinheiro que eu tenho aqui em caixa. E não vai mais acontecer isso. As instituições financeiras já vão reter já direto no pagamento esse imposto. Como que vai ficar seu caixa? Seu caixa está preparado para isso? E eu uso uma expressão, Samuel, que eu acho que é pertinente e mais didática para o empresário. Nos Estados Unidos, eles têm uma cultura bem, assim, forte com relação ao cupom de descontos. Sim. Então, todo lugar que você vai, quanto mais cupom de desconto você tem, menos você paga. Aqui no Brasil, a nossa cultura é bem menor com relação a isso. Mas a reforma tributária vai trazer um pouco dessa cultura. Quanto mais descontos, cupons de descontos, que seriam os créditos das notas, você tiver, menos imposto você vai pagar. Então, não tem como fazer isso sem gestão. E aí a gente, já complementando, Débora, eu tenho conversado com alguns clientes porque alguns ainda não entenderam como que vai funcionar a sistemática. E a gente tem relatado aos clientes o seguinte, olha, não existe mais crédito de imposto sem que alguém tenha recolhido. Essa é a principal função do split payment. Então, comprei uma mercadoria, a gente está falando de um IVA de 28%. Comprei a mercadoria, eu vou acreditar esse imposto no momento da compra? Não. Só se o seu fornecedor pagar o imposto. Então, tenho mencionado uma situação até de compra a prazo para ficar mais fácil. Estamos em dezembro, comprei a mercadoria em dezembro. Só que eu vou pagar só em março do ano que vem. Comprei a mercadoria, eu vou acreditar o imposto? Depende. Se o seu fornecedor pagar esse imposto em janeiro, você acredita antecipado, mesmo que você não tenha pago a sua duplicata. Mesmo que o seu fornecedor não tenha pago a duplicata. Se a mercadoria entrou e o seu fornecedor não pagou, você não vai acreditar o imposto em janeiro. Em março, quando você for pagar o boleto, vai haver split. E quando você pagar o boleto, você vai pagar o imposto do seu fornecedor e o dinheiro vai cair líquido. E nesse momento você vai acreditar o imposto. Então essa sistemática vai fazer exatamente o que a Débora mencionou, que é não dá mais para utilizar o imposto para fazer caixa pelo CNPJ. Eu só acredito se alguém pagar. Então, ou o meu fornecedor paga, ou eu pago no momento do split. Então, essa é a principal atribuição. Não dá mais para utilizar o caixa do governo para usar nos seus negócios e deixar de recolher o imposto. Sem falar que os próprios empresários vão ser os cobradores dos impostos. Exatamente. Cadê meu crédito? Federal, né? Já teve essa mentalidade. Eu estava até assistindo uma palestra no evento que a gente foi na UMIE, que o sistema da reforma tributária brasileira, né, o IVA, é muito complexo, mas o brasileiro talvez sirva de modelo para muitos países, porque o Brasil tem essa veia tecnológica, né? Então, assim, o cerco está fechando tanto, né, que não vai haver mais margem para informalidade. E contador, assim, Débora trouxe um ponto quente aqui. A gente da OMI tem apoiado muito o contador nesse processo da reforma tributária. A gente tem feito muitos eventos como Conecta, a gente tem o Certo, que é um canal exclusivo de reforma tributária para você se preparar para poder conseguir passar de forma ilesa dentro desse processo e ainda ajudar o seu cliente, porque a gente também apoia você a fazer um otimiza, ou seja, quer levar o tema de reforma para os seus clientes? A OMI te apoia. Então, pega essa dica que tá quente. Dica importantíssima. E aí tem um ponto também, né? Vocês estão falando justamente dessa questão de que, gente, vai acontecer de forma automática, o split payment, o split payment, ele vem de forma automática e aí talvez aqui tenha um ponto já de intersecção entre o empreendedor e o contador, né? Porque o contador, teoricamente, é que vai traçar esse caminho para o empreendedor, né? Vai traçar, na verdade, é um plano em que nós vamos ter que seguir juntos.
Porque quando a gente fala das temáticas de apuração, vai muito na ponta do empresário de saber exatamente como ele está negociando as suas vendas, markup, formação de preço, mas também validar os seus créditos tributários. Porque a gente tem falado muito de um IVA de 28, mas efetivamente, quando a gente fala de um IVA de 28, a gente está falando de débito. Então, tudo depende da sua tomada de crédito. Então, a gente está falando de gestão, é justamente aí que vem. A contabilidade vai poder indicar o caminho para você, mas você vai avaliar as suas compras no dia a dia dos seus fornecedores, quem está passando o crédito para você, quem não está passando, porque é aí que você vai ganhar o jogo, na sistemática de crédito, porque o débito a gente já sabe o quanto vai ser. Agora, efetivamente, quanto você vai recolher, depende de quem você comprou e depende se de quem você comprou ele já antecipou o pagamento do imposto para que você tome o crédito tributário. Então, é uma junção de operação, de gestão, contabilidade, depois voltar para a gestão para te sinalizar qual é o caminho, o direcionamento do que você está realizando, para que a gente consiga encontrar o caminho juntos com relação à redução de carga tributária. Tem outro ponto importante falando sobre, continuando o que o Samuel está falando, que é o aspecto jurídico. Agora em 2026, iniciando, o que precisa ser feito de imediato? Revisão dos contratos. Se você tem um fornecedor que é do Simples, que não vai te gerar crédito, e você tem um contrato com ele de 10 anos, em que você não pode reincidir ou tenha cláusulas, né, com multas exorbitantes, o que você vai fazer agora nesse momento? Revisar o seu contrato, fazer novos acordos. Então, este momento, agora início de 2026, é a revisão de contratos junto com o setor jurídico da sua empresa, para ver quem são os seus fornecedores, se de fato eles vão te beneficiar na diminuição dessa alíquota. Outro fato bem importante é a revisão dos cadastros. Gente, isso é importantíssimo, né? A quantidade de cadastros novos que vão surgir com a reforma tributária, as novas sistemáticas. Se você não fizer, começar a iniciar já o ano com essas revisões, ter um ERP de qualidade que se atualiza, né, com todas as novas legislações que estão bem. Isso é muito importante, você estar em conjunto com o pessoal de tecnologia, jurídico e contabilidade para você iniciar a se preparar, né? Já se antecipar para a reforma tributária. É porque controlar tudo isso que vai acontecer no Excel ou no papel de pão não vai ter como, né, gente? Como não? Precisa... Acho que não vai ter como mais. Se não usarmos a tecnologia a favor para que a gente consiga integrar as informações, a gente tem mencionado que as empresas que vão ser mais impactadas são as pequenas e médias. Então, nós temos hoje na nossa base cerca de 100 clientes do lucro real. Eles já têm um conhecimento, então eles já vão largar na frente porque eles já trabalham na sistemática de crédito tributário. Quem é do Simples Nacional, PJ, muitas vezes ele nem está acostumado, ele nem sabe como funciona a sistemática de crédito, e eu não falo nem só do escritório, mas eu falo com relação aos desafios do Brasil. São mais de 22 milhões de empresas, nós não teremos contadores suficientes para fazer essa gestão e reuniões com os nossos clientes menores. Então você imagina, tem 1.000 clientes na base. Você imagina se eu for agendar uma reunião presencial para tratar da operação dele. Eu tenho mencionado que a legislação atual está há mais de 40 anos aí. Grande parte das empresas ainda não se adaptaram a utilizar o melhor cenário tributário dentro da sua operação. E a gente vai ter um grau de exigência agora muito maior, porque vão ter 2 regimes tributários concomitantes, que é o planejamento anterior e o novo. Aí você imagina o PJ que vai ser pressionado, porque eles vão ser os mais prejudicados, digamos assim. Os grandes vão comandar, porque eles vão querer o crédito tributário, vão acionar o PJ, de que ele vai ter que recolher CBS e CBS para passar crédito para o seu cliente ou eu paro de comprar. E o grau de exigência que ele vai ter por sair de um simples prestador de serviço a ter que recolher Simples Nacional mais CBS e CBS. De repente ele pagava uma alíquota de 15 e agora vai dar 25. Se ele não revisar os preços, ele vai ter um problema. Eu acho que você traz pontos muito relevantes, né? Se a gente for para pensar, o processo de transição talvez é a parte mais complexa, porque você vai estar ali com 2 frentes distintas de atuação. Mas, às vezes, a gente falando, parece que vai ser um negócio, né, muito complexo. Na transição, sim. Tendencia a se tornar mais simples, mas no processo de transição, mais do que nunca, a gente tem que se antecipar para estar preparado. Porque aquilo, né, a gente vamos trazer um paralelo, né? Eu falo muito com meu filho assim, fala, ai mãe, que eu tenho prova. Eu falo, sim, mas se você estudar, não vai ter problema nenhum, você vai estar preparado. É a mesma coisa, né? Eu acho que se tanto o empreendedor quanto o contador se prepararem previamente, e a gente fala muito dessa questão do contador, porque de fato é a pessoa que entende das leis, entende da parte toda tributária, então ele sim é o fio condutor ali para poder apoiar. Mas a questão do empreendedor, ele também tem que ir atrás, né? Eu acho que a gente precisa, eu vejo vocês falando sobre a questão do simples, muitos dos simples que a gente conversa acham que não serão impactados. E serão, né? Na verdade, Kelly,
assim, é uma reforma, ela vai mudar toda a sistemática de negócio, não é só uma mudança de lei, muda toda a sistemática. Você imagina que você, que é CLT, que trabalha dentro de uma empresa, vai mudar para você. Vai mudar, exatamente. Porque as suas análises vão ser diferentes. O pessoal do setor de compras vai ter que ter uma análise totalmente apurada de quem que vai gerar crédito, se vai valer a pena trazer esse fornecedor ou não. Então, vão mudar os processos das empresas. Você tem ideia? Quando você fala de processo, você fala de cultura. Exatamente. Então, você construiu uma cultura na sua empresa durante tantos anos e, de repente, a cultura da sua empresa vai mudar porque os processos vão mudar. Então, quem se antecipar e quem planejar consegue passar de forma mais alinhada. E acho que a gente tem um ponto aqui que talvez seja o mais importante da nossa geração, que são as oportunidades que isso vai gerar. Perfeito. Então, quando a gente fala de reforma tributária, a gente já sabe que tem empresários que não estão acreditando, tem escritórios de contabilidade que ainda não entendem muito bem sobre a sistemática de apuração de lucro real, crédito e débito tributário. E, na verdade, é aquilo que você está falando do seu filho. Se você se preparar, você vai largar na frente. E agora é hora da gente entender as oportunidades, porque grandes exigências de mudança vão exigir que os empresários mudem e automaticamente vão surgir oportunidades para os contadores. Então, vai ser uma junção de parceria e a gente tem grandes transformações agora já no mês de dezembro. Aumento de honorários, né? Aumentos de honorários, que você imagina horas de consultoria que muitas vezes você tinha. No escritório a gente acabou delimitando que a gente tinha departamento tradicional, né? Contábil, fiscal, societário, DP, mas agora a gente tem um departamento de planejamento estratégico. Esse departamento de planejamento estratégico, ele vai ter que ser remunerado. Então a gente vai ter que rever os honorários dessa sistemática de atendimento. Para os clientes que já são de lucro real, já faz parte do nosso contrato. Agora, para os PJs, a gente vai ter que rever, né? E talvez um pouco dessa baixa autoestima que o contador tem de achar que não vai conseguir ganhar dinheiro, porque o cliente reclama mesmo. Porque sempre. Ele vai pagar e quando tem o 13º ele reclama, é normal, a gente já está acostumado com isso. Mas eu estava até vendo uma pesquisa que a própria Mie fez com o Beraldi, com os empresários da base de vocês. Sim. De que mais de 60% dos clientes entrevistados, eles acreditam que vão precisar do contador como consultoria para poder passar por essa Sem dúvida. Então a gente tem que parar com isso de não, o cliente não vai querer pagar, não, o cliente vai precisar da gente. Ele não tem escolha, né? A gente estava conversando, porque agora, por exemplo, a gente tem a situação do registro das atas. Olha a oportunidade só com relação ao registro de ata para não pagar a taxação dos dividendos sobre o PL acumulado. Na nossa base do escritório, a gente já mensurou 25% dos nossos clientes precisam de registro de ata para utilizar o benefício de não pagar a taxação de dividendos. O societário vai trabalhar esse mês, vai né? Trabalhar. E olha a questão da cultura novamente, né? Porque a gente, no Brasil, a gente não tinha essa cultura, né? Você fazia a divisão de dividendos e tava tudo isento, certo. Tá tudo certo. Tá isento, que delícia. Agora não, né? Muda muito. E isso vai impactar a forma de empreender, como a Débora colocou. Isso não acontece muito, né? Mas às vezes não tem compra sem nota fiscal, não tem para onde classificar um pagamento. Não acontece, né? Mas aí vem a sistemática de adequação do regime tributário anterior com o novo, porque muitas vezes assim, eu não sei, joga para distribuição de lucro. Agora essa sistemática vai mudar. E agora essa mudança não vai impactar só a situação dos dividendos com relação à distribuição de lucro. Se você não pega um documento fiscal e não tem como classificar na contabilidade, eu classifico para distribuição de lucro. Opa, agora tem tributação. Quando você compra uma mercadoria sem nota fiscal, muitas vezes até do Simples, a gente está falando aqui com relação a essa modificação do Simples, mas o Simples também vai passar crédito tributário, vai passar uma alíquota menor, né? Não vai passar os 28, mas também vai passar 6, 7, dependendo da sistemática quanto ele recolhe de imposto. Se eu deixar de pegar uma nota fiscal, eu perco crédito tributário. Se eu deixar de pegar a nota fiscal e não classificar na contabilidade, vai para a distribuição de lucro. O governo está implantando uma sistemática em que os próprios empresários vão remodelar a forma de atuação no país. A gente sabe que tem alguns segmentos no país que só param em pé, a gente costuma dizer isso, né? Só funcionam quando atrelam a questão da sonegação fiscal ao seu regime de apuração. Então, a sonegação faz parte, muitas vezes, de alguns modelos para que o empresário consiga sobreviver, mas o mercado vai mudar. E se não gerar caixa, como é que vai ser, Samuel? Fala pra mim, quem não tem dinheiro guardado, quem não tem reserva, né? E usa isso como uma estratégia de negócio. Acabou, é verdade. Então, assim, de fato, a cultura do brasileiro vai ter que mudar. Vai mudar. Né? Aquela questão do jeitinho brasileiro vai se findar. Aquela pergunta, né? Sem nota é quanto, mas quanto fica sem nota? Né? Ou se ficar um impacto para empresas de lucro real, hoje a gente tem um impacto enorme. 43% a gente costuma mencionar para os clientes quando você compra uma mercadoria que é custo sem nota fiscal. Essa conta nunca foi feita para Simples Nacional e Lucro Presumido, que eu falo imposto sobre faturamento. E com a reforma agora, todo mundo vai ter que enxergar que uma compra sem nota fiscal,
às vezes o imposto vai custar mais caro do que o desconto que vai ser ofertado. Exato, e na hora que ele faz o cálculo, né, quando eles fazem o cálculo final, ele vai identificar isso, só que daí já passou. E por isso que ele tem que se preparar previamente, né? Por isso que ele tem que ter sistemas que apoiem ele, porque senão ele vai ter prejuízo. Né? Eu quero citar com relação à operação B2C. A gente fala muito da operação B2B, né? O que mais a gente está falando que vai gerar crédito. Se você eu vendo para o consumidor final, então eu não preciso me preocupar com essa formalização toda, porque o cliente final, a pessoa física, ela não precisa de crédito, então ela não vai me cobrar, não vai ter essa cobrança. Só que, se você olhar a legislação da reforma tributária, existe um texto específico para a pessoa física, que são os cupons de descontos que eles chamam de cashback. Sim. Ou seja, as pessoas físicas que comprarem de pessoas jurídicas, se elas pedirem o documento fiscal, elas vão ter cashback. Ou seja, elas vão ter cupom de desconto para poder pagar menos em outras coisas. Sim. Então, assim, o cerco tá totalmente feito. Não adianta você pensar, porque eu sou B2B, então eu vou me preocupar aqui, mas como eu sou B2C, então eu não preciso me preocupar com documento fiscal, regularidade fiscal vai precisar, porque o próprio consumidor final vai fiscalizar a pessoa jurídica. E essa situação já existia com a situação estadual com a nota fiscal paulista. Mas agora a gente está falando de nível Brasil inteiro, né? A nota fiscal paulista é um negócio, né, muito diferente, porque eles perguntam, você quer o CPF verdade, da nota? Sim, aí você coloca o CPF, aí vai para um registro lá onde tem a listagem, aí você vai olhar se você tem crédito, 1 centavo, exatamente. Não vai ser assim. Vai ser um cashback real nas suas contas de consumo, em outras contas, compras. Então, o próprio consumidor vai fiscalizar a pessoa jurídica. Sim. Não, gente, assim, vocês estão falando, eu fico só imaginando o nível de mudança cultural que a gente vai ter no país, né, gente? Isso vai ser uma questão extremamente disruptiva. A gente fala muito sobre que será, assim, né, um antes e depois para os contadores, mas não, é para o Brasil, né? E aí vocês falaram bastante sobre a questão de oportunidade também, né? Que eu também acredito que aí tem um viés de oportunidade muito grande. Você acabou de trazer uma oportunidade importantíssima para a pessoa física. E para o contador também a gente tem muita oportunidade, para outras empresas também. Vocês acham que a questão de holding também é um processo que tem ali um viés de oportunidade nesse momento? Também, assim como a gente falou que a situação da gestão vai ser essencial para a reforma tributária, quando a gente fala de empresas que têm a sua operação, digamos, mais de uma atividade, a gente vai ter que inserir uma holding de participação. A gente está falando da tributação dos dividendos. Então, toda vez que o recurso volta de uma jurídica para sua física, e aí tem muitos empresários e contadores que estão achando assim, né? Mas até 600 mil retém e abaixo de 600 mil. Então, eu vou controlar sempre a distribuição abaixo de 600. Porque ele tem 3 CNPJs, aí ele está imaginando que eu vou distribuir 600, 600, 600 e eu não pago. O governo já previu isso e ele colocou um adicional aí, que vai ter um imposto mínimo na pessoa física. Se você receber mais de 600 mil reais na física até 1 milhão e 200, vai ser uma alíquota gradativa de 0 a 10%. Se você recebe acima de 1 milhão e 200, mesmo que não tenha tido retenção, você vai pagar os mesmos 10%. É aí que entra a holding de participação. Então, grande parte dos clientes que tem mais de um modelo de negócio, ele vai ter que criar sua holding de participação e não está no projeto a situação de taxação de equivalência patrimonial. O que é equivalência patrimonial? O lucro de uma PJ não volta para a física, volta para o outro CNPJ, que é detentor agora da operação, e ele consegue fazer reinvestimentos em outros negócios, em outras empresas, e você não vai ter a tributação dos dividendos. Então a holding de participação vai ter uma oportunidade para contadores a terem mais um CNPJ dentro da sua operação, dentro para a base do seu cliente, e ele vai ser essencial para a estratégia e estrutura do nosso cliente, porque ele não vai pagar a taxação dos dividendos. Então, eu sempre menciono que a receita se movimenta e os contadores têm que se movimentar ao contrário para trazer a maior economia tributária, né? Com estratégia tributária, com compliance, para que os empresários consigam usufruir dos benefícios e dos direcionamentos que a gente precisa para não pagar a tributação, e de forma lícita. E olha só que coisa mais interessante. Normalmente, o que a gente mais reclama? Eu tô falando, e eu me incluo, tá? Porque, afinal de contas, também sou brasileira, também pago um monte de imposto. A gente fala assim, nossa, pagamos imposto e isso nunca volta pra mim, não volta em saúde, não volta. Aqui vai voltar de uma forma muito organizada e orquestrada, né? Então, todo esse movimento da reforma também tem esse papel também de, você vai pagar? Você vai pagar o imposto, ok. Só que também, se você fizer da forma adequada e tiver uma boa gestão desse fluxo, você também captura de volta. Isso é muito legal, né? Eu achei. É um modelo inteligente. A tributária, Kelly, se você for olhar a origem
Primeiro que ela não aconteceu no governo, ela aconteceu dentro das faculdades, né? Da FGV, Legal. por exemplo, começou lá na FGV. Então, assim, os próprios consumidores identificaram, os professores, os técnicos identificaram a importância. Fizeram análise de mais de 190 países, 170 países já utilizam o IVA. De todos os 170 países, qual é o que tem um modelo ideal? Então, foi feita uma pesquisa de consumo, pesquisa de comportamento. Então, não é nada relacionado ao governo. Isso é questão técnica mesmo, de análise. Então, isso não tem como não trazer benefício. Só que antes do benefício, vai vir uma fase muito difícil para os empresários. Sim. Que vai ser essa adaptação. O Samuel, por exemplo, está falando da equivalência patrimonial. Para você fazer uma sistemática dessa de equivalência patrimonial dentro de uma contabilidade, a contabilidade tem que estar em dia. Exatamente. Então, o empresário tem que mandar a documentação, ele tem que classificar tudo, e o contador vai ter que ficar ali próximo o tempo todo. Isso aqui é do quê? Essa despesa que você colocou, deixa eu ver se ela faz parte da operação, se eu posso me acreditar no imposto. Então, assim, vai acabar a formalidade. Ou você muda ou você muda. O comportamento vai mudar. E você sabe que aqui na OMI a gente tem uma questão que a ideia da gente ter ali a parceria com o contador está muito pautada em olhar o nosso propósito inicial, que é destravar o crescimento do empreendedor. E o contador, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho, porque vocês abrem o CNPJ, vocês que fazem a gestão e tudo mais. O que a gente vem entendendo dentro deste processo é que o contador, de fato, vai se tornar um papel fundamental para poder mostrar e educar o seu cliente para que ele tenha, por exemplo, uma automatização. A gente trabalha muito fortemente com esse processo, a gente fala com os contadores sobre a necessidade do cliente dele ter um RP, não somente por conta que é o nosso negócio, mas porque realmente isso faz muita diferença dentro do negócio da empresa, né? Então, sem dúvida, gente, assim, tudo que vocês vêm falando, eu fico imaginando, assim, como é relevante. E, assim, eu sou apaixonada, óbvio, pelo que eu faço, e apaixonada pelo propósito que a OMI tem, e a gente vai enxergar isso muito fortemente dentro do processo da reforma, né? Tem uma coisa que eu quero citar aqui, te cortando rapidinho, Claro. porque eu sou usuária da OMI, né? Então, assim, eu também sou apaixonada pelo sistema, pela forma que vocês levam o negócio de vocês. Hoje a gente tem na OMI o OMI Cash, eu utilizo o OMI Cash lá. Sim. Então, quando você faz um pagamento, por exemplo, de uma despesa, automaticamente a OMIE já arquiva aquele comprovante lá dentro do sistema. Você não precisa estar no banco, anexar. Porque você imagina, se todo mundo vai para não acumulatividade, os olhos do governo também vão estar sobre os créditos. Sem dúvida. Se você está se acreditando de algo, caso tenha uma fiscalização, você tem documentação comprobatória disso? Sim. E aí como que você vai fazer? Você vai parar no banco para buscar? Porque, vamos ser sinceros, né, Samuel? Não são todos os empresários que saem arquivando tudo. Então, quando você tem um sistema que te auxilia nisso, de forma automatizada, você pagou, ele já arquiva. Sim. Então, assim, não tem como você dizer que você vai conseguir operar de forma justa, de forma, né, uma compliance incompleta se você não tiver um RP que te atenda dessa forma. E, inclusive, a gente tem a situação que a gente sempre falou de gestão para os nossos clientes. Olha, gestão, acompanha, fluxo de caixa, resultado. E era uma questão opcional, muitas vezes. Não preciso, eu controlo ali no bolso. Só que agora, essa situação vai ser praticamente obrigatória. Não dá mais para operar com Excel. Se você precisa ter uma gestão... Imagina, a Débora falou muito bem com relação aos cadastros, né? Você imagina um supermercado, uma autopeças, que tem 10 mil SKUs. Ele tem que começar agora a rever os seus NCMs para rever a tributação. Já saiu os IVAs dos itens. Ou você começa antes, então tem mencionado, né? Por quanto tempo você demorou para encontrar o seu modelo de negócio na atual sistemática tributária? E você está ajustando até hoje. Sim. A reforma tributária chegou e você vai ter um ano para adaptar. E fora os impactos que já tem agora. Ata, distribuição, criação de holding, estratégias para você não pagar. Se você não começar agora a ter um software de gestão para que você centralize cadastro de fornecedor, cadastro de cliente, cadastro dos itens, NCM, como é que você vai montar o seu planejamento se você não tem a gestão? Sim. Não tem como. Aproveitando que você está falando nisso, né? Nem tá aqui no script, mas eu acho relevante a gente falar sobre a taxação de dividendos das empresas do Simples, né? Porque quando a gente fala de lucro presumido e lucro real, a gente sabe que já tem a retenção, né? E depois vai ter o ajuste lá da pessoa física. Mas e as empresas do Simples? Você quer falar sobre isso, Samuel? Como que vai ficar a taxação de dividendos para as empresas do Simples? Então, teoricamente, não haveria taxação de dividendos para o Simples, né? Só que essa sistemática do governo, ela foi muito clara a que vai haver a taxação acima de R$600 mil. Você pode não fazer a retenção, mas você vai pagar na outra ponta. Então, Quando for fazer a da pessoa física. que vai pagar. E vai entrar todo o nível de rendimento, porque a gente está falando de uma questão de tributação, um tributo mínimo na pessoa física. Dependendo do seu rendimento, mesmo que você não tenha pago retido,
você vai pagar quando você desenvolver seu imposto de renda. Hoje tem essa sistemática, a gente sabe que nós tivemos a adaptação da tabela progressiva do imposto de renda, até R$5.000 a partir de janeiro não vai haver mais IR, até 7.500 vai ter um gapzinho, vai ter uma redução, só que automaticamente o governo está entendendo que os super ricos, então a gente tem outras situações com relação à distribuição de lucro, acima de R$600.000, mas a gente também tem a mudança do IR, sobre locação de imóveis. Então, quando a gente somar tudo isso na declaração do imposto de renda do empresário, que é do Simples, ele recebe mais aluguel, ele recebe mais rendimento financeiro, tudo isso vai somar para uma sistemática de rendimento em que vai enquadrá-lo para que ele pague imposto na pessoa física, mesmo que não seja um rendimento. Antigamente a gente falava assim, mesmo que não seja um rendimento tributável, né? A gente fala rendimento tributável, rendimento exclusivo ou rendimento isento. Todo mundo queria só rendimento isento para não pagar na pessoa física. Então, ou ele paga na jurídica, agora retido, ou no caso do Simples, não retém na jurídica, mas vai pagar na pessoa física. E para o governo super rico hoje quem ganha mais de R$600.000 de distribuição de lucro. E para alocação na pessoa física também vai ser impactado pela reforma. Porque hoje a tabela do IR vai até 27,5. Certo. A regra é, se eu recebo mais de 240 mil de locação e eu tenho mais de 3 imóveis, você vai complementar o pagamento com o CBS-IBS. Então hoje 27 mil na física, se eu recebo mais de 240 mil e tenho mais de 3 imóveis, hoje com IVA de 28 eu vou pagar mais 9. Vai chegar em torno de 36% de imposto para alocação na pessoa física. E a gente volta na questão da holding. Eu falei da holding de participação. Se eu estiver na holding... Se o imóvel estiver na holding, a gente vai pagar hoje a estimativa que chegue em torno de 17% a 18%. Hoje, no lucro presumido, a gente paga de 11% a 14%. Vai ficar um pouquinho mais caro na nova formatação tributária da holding de locação. Mas a gente está falando que a gente está saindo de 36% para 18%. Então, uma redução absurda. Então, vem essa questão da estratégia atrelada à operação do nosso cliente para a gente encontrar o melhor caminho para não pagar a tributação. E muitas vezes, alguns segmentos não vão ter acréscimo de imposto, vão ter redução dependendo do seu planejamento e dependendo do ramo de atividade. Sim, isso é muito importante. Você falando da nova tabela do IR, né? A gente vê que teve a isenção até 5 mil, e aí alguns empresários estão olhando isso apenas para o CLT, mas isso pode ser utilizado para o próprio empresário. Se você utiliza um prolabore, por exemplo, de um salário mínimo, você pode aumentar o seu prolabore para 5 mil, que vai ficar isento, e aí você consegue ainda distribuir mais 600 mil, né? Então são estratégias que, se você não estiver perto do contador com esse olhar mais clínico, né, mais análise do seu negócio, você acaba perdendo dinheiro, né? Olha a importância. Muito importante, muito importante. E essa questão do que você comentou, agora curiosidade plena, pura, e só porque eu tô pensando no meu final do ano, mas assim, a questão, então, quem tem vários imóveis de Airbnb, por exemplo, deveria, por exemplo, ir nessa linha de ter uma holding para poder conseguir fazer a gestão de... Acho que a gente pode linkar o atual cenário com o novo, porque são dois cenários tributários concomitantes. Hoje, a principal sistemática e resposta de quem tem imóveis na pessoa física é: mas eu não me preocupo porque eu não declaro. Porque começa aí, o planejamento já é falando, não, eu não preciso me preocupar porque eu não declaro, eu não pago. O Airbnb é uma plataforma, vamos falar do Airbnb porque é a maior, né? Sim. É uma plataforma que está fora do país. Hoje ela não transmite uma declaração chamada de MOB, que dedura quem fez locação, é o dedo duro, né? Dedura quem fez a locação. Esse ano foi o ano que a Receita Federal fez um convênio com o Airbnb e eles entenderam que eles encaminhariam as informações para a Receita Federal para dedurar quem está fazendo a locação. Saiu um comunicado, mas ainda não aconteceu. O Airbnb ainda não mandou as informações. Então hoje, quem faz locação de temporada vai ficar pela tabela progressiva do imposto de renda. Então depende muito da renda para você ser tributado. Com a reforma tributária, a gente vai ter uma diferenciação de alíquota. Quem faz locação de imóveis para longa temporada, digamos assim, locação de imóveis, vai ter uma redução do CBS-IBS em torno de 30%. Quem faz locação de baixa temporada não vai ter redução. Então, ou seja, a carga tributária vai ficar maior. E aí que vem a estratégia para a gente levar essas locações para uma jurídica, porque você, além de você ganhar, porque hoje é 27,5% mais 8, 9%, você vai levar para uma jurídica que vai pagar em torno de 17, 18%, e vem a estratégia dos créditos tributários, que é o que a gente está conversando. Quanto mais nota fiscal, até a nota fiscal de contabilidade, né, Débora? Porque os clientes vão exigir da gente também. Pô, o cara tem uma grande operação e você está dando nota fiscal para ele do Simples Nacional. Será que ele não vai exigir uma notinha com CBS e IBS para ele acreditar? Então é toda essa estratégia de reformulação do modelo de negócio para a gente usufruir do benefício fiscal
com o regime atual e com o regime da reforma tributária. Vai ter que ser concomitante, não vai ter. Gente, que delícia, né? Ouvir quem sabe, assim, não é bom demais? Sim, empreendedor, procura teu contador, porque, gente, é bom demais você passar por esse processo conversando com quem entende. Olha só, para facilitar a tua vida. Então, não deixem de ir atrás do seu contador para poder entender quais serão os caminhos para você ter uma transição tranquila, leve. Porque a gente já viu que tem uma parte aqui importante de oportunidades, de ganhos também. Então, assim, a gente também tem que olhar para o outro lado, né? Acho que tem muita gente olhando só pro lado negativo. E não, é muito inteligente esse processo que eles criaram, né? É uma cadeia, a gente foi brincando aqui que o cerco foi fechando, mas é porque foi uma cadeia inteligente que foi constituída, né? Exatamente, é porque você imagina, né? A gente cobra tanto do governo com relação à saúde, com relação à educação, mas quantos impostos estão sendo sonegados, né? A gente não pode julgar o que é feito com o dinheiro que vai para o governo, mas se o nosso comportamento é sonegar, como é que a gente pode fazer uma cobrança para o governo? Exatamente. Então, o governo, de certa forma, com a reforma tributária, está mudando o comportamento do consumo, em que todos vão precisar pagar os seus impostos, né? Não vai ter como ter sonegação. Acho que sim, 99% das operações vão ser totalmente monitoradas, né? Desde o Pix, que na minha visão, né? Assim, não vou falar que é uma conspiração, mas na minha visão, quando saiu o Pix, eu já imaginei que isso já seria uma forma de monitorar, né, o consumo e o comportamento financeiro das pessoas. Então, todo mundo fazendo o seu papel, como que vai ser o governo, né, com mais arrecadação? A gente não sabe, mas a gente vai poder cobrar. Se o nosso comportamento vai ser um comportamento correto, um comportamento sem subjugação, a gente tem condições de cobrar que o governo faça o que der pro povo. Aí eu gosto muito, até no cenário atual, a gente trabalha muito nessa sobre planejamento estratégico, né? Vamos trocar a sonegação para um planejamento efetivo de compliance para que você consiga pagar menos imposto, declarando o seu faturamento e pagando o mínimo possível. Porque hoje essa sistemática de usar a sonegação como um planejamento tributário está com seus dias contados com relação split payment, crédito, débito, compra de nota. Então, hoje a gente tem várias possibilidades dentro de um lucro real, lucro presumido, simples nacional, para a gente trazer uma redução tributária. E a gente vai ter que converter esse planejamento atual para o planejamento com a reforma. Então a gente tem que se preparar agora, porque se você não for, como minha mãe dizia, né? Se você não for pelo amor, você vai pela dor. Então se prepare antes, sábia. Muito bom. Assim, gente, olha, de verdade, é um tema denso, mas é muito legal de ouvir, especialmente quando a gente escuta de vocês que estão nas duas pontas, entendem as duas pontas e se veem como empresários contábeis também, porque eu acho que isso também é um ponto bem relevante. Samuel estava me contando aqui nos bastidores o quanto que ele já está aproveitando também, agora no papel mais de contador, essa questão da oportunidade da reforma tributária, fazendo eventos, né? Você tem feito eventos. Essa questão da captação, estava conversando com vocês aqui um pouquinho antes, a captação, acho que foi o mês, agora janeiro, vai ser o mês que a gente mais cresceu nos últimos, desde a pandemia, porque na pandemia a gente teve um gap de oportunidade assim incrível, foi um cenário muito turbulento, muito difícil, mas o nosso crescimento agora com a reforma tributária, se antecipando a desenvolver já os planejamentos com relação à modificação da reforma, criando os eventos, levando o direcionamento, fizeram com que grandes clientes que estavam com seus contadores há 20, 30 anos trocassem de contabilidade. Então, estou falando de high ticket com relação a grandes clientes que muitas vezes optaram por trocar a contabilidade justamente porque entenderam que o contador atual não se movimentou. Porque você tem um posicionamento de atualização, né? Quando a gente tem esse posicionamento para se atualizar, nós como contadores, a gente precisa estar sempre todo falando sobre um assunto. Porque se o seu cliente não está perguntando para você, ele vai perguntar para outro contador, né? E assim, muito importante, por exemplo, o posicionamento tanto da Débora quanto do Samuel, porque vocês estão nas redes, as pessoas conseguem olhar para vocês e identificar, nossa, ele tá falando uma coisa importante, tem autoridade. Então, eu acho que faz sentido realmente o que eles estão falando, eu vou atrás do meu contador. Eu acho que isso é bem relevante. Mas assim, gente, foi um papo incrível. Eu aqui, né, posso deixar aqui um recado importantíssimo para os contadores, se preparem. Começamos o ano, a gente, assim, teoricamente já tá um pouquinho atrasado. Se você ainda não começou, procura se especializar neste processo, porque você pode tanto ter uma oportunidade em mentorias para outros contadores, quanto para poder fazer o planejamento do teu cliente. Então, se prepare para isso. Mas aí eu queria ouvir de vocês também quais são os últimos recados de vocês. Quer começar, Débora? Pode? Garotas. Essas mulheres incríveis hoje aqui. Eu acho que o importante Kelly, para os empresários que estão nos assistindo, é que quando existe algo que para nós é turbulento, sempre vai existir uma oportunidade. Exato. Então, se isso parece ser uma crise para você, olhando, talvez seja tão complexo, né, que não está na área,
parece que é muito complexo, mas na verdade é uma oportunidade de você se regularizar, uma oportunidade de você aprender gestão e fazer gestão de verdade. Sim, vai ser turbulento essa fase, vai ser de adaptação, vai ser difícil, mas vai te ensinar a precificar, vai te ensinar a ser um gestor de verdade. Eu sempre falo assim que às vezes o empresário ele fala, vou montar uma empresa porque eu gosto de fotografar, então eu vou montar uma empresa de fotografia, tá? Mas só que empresa não é você fazer o que você gosta, empresa é gestão. E muitos empresários às vezes não crescem porque só querem fazer o que sabem. Sim, só que para você ser um empresário, você precisa aprender gestão. Então busque conhecimento. Neste momento da reforma tributária, busque entender qual é o impacto da reforma tributária no seu negócio, porque vai ser um negócio muito personalizado. Então, qual é o impacto no seu negócio? Procure seu contador, fique perto dele, para que ele te instrua, mas estude sozinho também, porque você sabe do seu negócio. E quanto mais você se antecipar, com mais tranquilidade você vai passar por essa fase. Perfeita, sem defeitos. Acho que eu posso falar aqui tanto para empresários quanto para contadores que é a maior oportunidade da nossa geração. Vamos falar de contadores. O escritório Aztec tem 50 anos. A gente se preparou a diversos regimes tributários, a diversos segmentos e a gente vinha nessa sistemática em que não confortável porque a gente está no Brasil, mas já era uma sistemática que a gente tinha estrutura de modelos tributários para cada segmento. Você imagina que com a reforma tributária a gente vai nivelar novamente o nível de conhecimento, porque é uma nova sistemática de operação. Então você, contador, que se preparar antes, largar na frente, você vai conseguir se posicionar com autoridade e muitas vezes você vai conseguir se mostrar muito mais do que até um escritório com maior relevância. Por quê? Porque você está se posicionando, você já conhece sobre a reforma tributária e você já vai levar oportunidade para os clientes. A gente falou de várias aqui. Você já vai levar essas oportunidades para o seu cliente com tratativas claras, objetivas de levar solução. Será que o outro contador que está atuando atualmente levou essas soluções? Então, olha a oportunidade. E os empresários que têm os seus concorrentes, será que o seu concorrente, ele já fez o planejamento, ele já revisou os itens, ele já viu os principais impactos, ele já viu aonde ele tem que agir para ele ter um preço melhor, para ele conseguir uma negociação, para já agora, quando ele começar a conversar com os clientes dele, ele já começar a se posicionar, a mostrar os benefícios e como é que os clientes têm que se preparar. Então você imagina que o empresário vai poder ajudar os seus clientes a mostrar que ele já tem um caminho, que ele vai trazer uma oportunidade para os clientes. Então veja, tanto para contadores quanto para empresários, a gente tem uma oportunidade única de nivelamento de conhecimento. Então a reforma está aí para todos, então você que se preparar agora, você vai largar na frente, você vai ter vantagem competitiva. Muito bom, perfeito. Você gostou desses temas? Gente, esse tema é muito maravilhoso, mas olha só, tem muito mais em todos os episódios do Deu Negócio para os empreendedores e no Vira Folha para os contadores. Então, não deixe de entrar no nosso canal do YouTube e ver todos os temas que nós temos lá. E mais, siga-nos nas redes sociais. Empreendedor, entre no Homem Oficial e Contador, Homem Contadores para você. Então, a gente fica por aqui e a gente vai para um próximo tema depois. Muito obrigada a vocês, pessoal. Valeu! Obrigado.